O capítulo 1171 saiu e esse é o seu review, e com detalhes bem interessantes que veio após a tradução oficial, porque nós já vimos pessoas com um D em seu nome. Agora, um local sendo um D é algo totalmente diferente e o que isso pode implicar diretamente no futuro da trama. E também, o Loki usando um poder diferente do Ragni, eu te garanto que ele vai ter mais propriedades elementais e o melhor de tudo, vai poder combiná-las. E o Musama também deu o seu primeiro sinal de fraqueza. Qual você acha que é o preço que Musama paga por isso? Eu vou te dizer a minha aposta sobre isso e também vou explicar como o Loki conseguiu matar o Harold, como eu expliquei no review passado e outros detalhes do capítulo. Mas antes de tudo, eu só peço o seu like e o seu hype, e a inscrição é só no final caso você goste do vídeo. E agora, bora para o review. Nós começamos o capítulo 1171 de One Piece vendo o Skooper dizendo que se o Harold saísse do castelo daquela forma, o mundo provavelmente seria destruído, porque com aquele corpo imortal, todo mundo com certeza seria transformado em puro desespero. Mas que ele ficou surpreso foi porque realmente havia uma maneira de pará-lo e não imaginava que em Elbaf poderia ter um tesouro tão poderoso assim. E o ancião Jaru também não sabia de nada disso, e tem até calafrios só de pensar o que poderia ter acontecido se o Loki não estivesse em Elbaf. Porque apesar do Loki ter consumido a Akuma no Mi lendária de Elbaf e ter sido reconhecido pelo Ragni como alguém digno de usá-lo e ter conseguido um feito que nem mesmo os piratas Roger conseguiram, ele só finalizou o Harold porque o Harold cooperou para isso. Deixa eu te explicar como tudo isso funcionou. De início, o Loki pegou o Harold já um pouco incapacitado após receber os ataques revestidos de Haki do Rei do Gaban e do Shanks, deixando a sua regeneração um pouco mais lenta. Após o Loki consumir a fruta proibida, ele desferiu uma sequência de golpes insanos que trouxe a consciência do seu pai de volta. E aqui que está o detalhe mais importante, e prestem bastante atenção nesse quadro. O Harold, após recobrar a consciência, ele retirou o seu revestimento de Haki de todo o seu corpo e focou ele na marca do abismo, gerando um conflito de Haki, impossibilitando por segundos o controle de Musama, abrindo uma brecha para que o Loki o acertasse. E nós vemos que o Shanks tem uma recordação do Harold, aonde ele estava todo feliz porque se ele entrasse para os Cavaleiros Sagrados, o novo amanhecer viria sobre a terra de Elbaf, tendo um contraste no quadro do lado com o seu pai, que pode ter sido após o Shanks ter feito o Pacto das Águas Rasas, aonde o Garling diz a ele que agora ele pode ter o que ele quiser, basta ele apenas dar uma ordem que as coisas acontecem, porque agora ele é livre de verdade, podendo esquecer tudo que ele viveu no mundo inferior, porque aqueles plebeus nem pessoas são. E eu achei esse quadro muito foda porque o conceito de liberdade para cada um deles é uma coisa totalmente oposta uma da outra. A liberdade que o Garling nesse momento poderia estar falando era que ele poderia ser aquilo que ele nasceu para ser. Um bosta de uma pessoa que é tão livre que pode até subjugar a liberdade de outras pessoas, escravizando elas e ter uma vida sem limites com tudo o que é imaginável ao seu alcance com um simples pedido. Já no caso, o Shanks via que o passo que o Harold estava dando em direção ao amanhecer, na verdade, ele estava caminhando a um poço sem fundo que engoliria ele e toda a terra dos gigantes, gerando um mal-estar nele que começou a apertar o seu próprio braço, entrando em um frenesi de desgosto e autoculpa que, pela fala do Gaban, deve ser algo bem recorrente, dizendo que o Ruivo tem esse péssimo hábito de odiar o seu local de origem, mostrando que o Shanks está carregando um enorme fardo e peso e auto se culpando pela morte do Harold, já que ele era um homem com um coração tão bondoso, porque ele teve um final como esse. E a resposta para ele é porque ele não foi rápido o suficiente para poder alertá-lo. O Gaban tenta acalmá-lo, dizendo que a culpa não foi dele e tem a plena certeza de que o papel que o Shanks vai cumprir, o seu papel não
importa qual seja, que toda a vida tem um significado, eu creio que ele está dizendo que mesmo que ele seja um filho de dragão celestial, até mesmo a vida de cada um deles tem algum significado. Então, é para o Shanks continuar o seu objetivo seguindo ele em frente. Porque essa fala do Gaban dizendo que o Shanks tem um papel a cumprir e deve continuar seguindo ele em frente, eu começo a suspeitar que é parte do que os piratas Roger viram na última ilha. Algo foi contado para o Shanks. No caso, achar a Hito Hito no Mi, modelo Deus do Sol Nika. E lá não tenha nenhuma menção sobre Musama, porque ele pode ter estabelecido o seu reino após a derrota de Joy Boy e a sua aliança. Notem que nem os Coppergaban ao menos sabia sobre Ilmo-sama quando Shanks foi conversar com ele, mostrando que One Piece conta uma parte da história. E como Rayleigh mesmo disse, ele sugeriu ao Luffy que ele e a sua tripulação deveriam ver o mundo com os seus próprios olhos e tirarem as suas próprias conclusões. E nós vemos a consequência do ataque do Loki no seu pai, que está se perguntando se esse é o resultado de tanto amar o seu próprio país. E nós temos a sala completamente em chamas por causa da batalha insana entre eles dois, sendo algo demais até para o príncipe de Elbaf, aonde uma cena atípica para One Piece, sendo algo totalmente brutal, porque o rei de Elbaf está no chão morto com a capa do Loki por cima dele, aonde ele está totalmente ensanguentado, que eu tenho quase certeza de que sobrou do rei foi apenas da cintura para baixo, que todo o seu tronco foi obliterado por causa do ataque do Loki, que ele está no chão, sofrendo a grande perda que ele mesmo teve que se causar. Porque já na Terra Sagrada, nós temos mais explicações sobre os poderes de Musama, que está contando que ele concedeu uma força extraordinária e um corpo imortal para o rei da raça dos gigantes ancestrais, tornando ele definitivamente um monstro. Mas a sua dúvida é que, como aquilo foi morto e quem foi capaz de matá-lo, e o que há em Elbaf? Os Goroseis pedem a permissão dele para poder enviar alguém para poder investigar, porque o abismo que o Harold deixou aberto ainda está em Elbaf. E na mesma hora, Ilmo-sama dá um grito dizendo que não, porque assim morrerão mais dos seus cavaleiros sagrados, porque há um grande preço nesse contrato, até mesmo para Mu. E após isso ser revelado, eu fiquei pensando que o que pode ser um grande preço para alguém que é imortal. É bem nítido que Ilmo-sama sentiu o efeito colateral da morte do Harold, aonde ele está arfando, e eu começo a imaginar que após o seu pactuado for morto, parte do dano vai para Ilmo-sama, mas a sua imortalidade não seja afetada, mas sim o seu nível de poder possa ser diminuído. Podemos achar que isso é menos importante do que viver eternamente. Só que para Ilmo-sama, um ser teocrático que já vive há mais de 800 anos querendo finalizar o seu grande projeto, a diminuição dos seus poderes é praticamente uma gota de sangue em um mar infestado de tubarões, sendo um sinal de fraqueza que pode levar à quebra do seu regime. Mas essa consequência de Ilmo-sama pagar um preço após a morte dos seus pactuados demonstra também a sua fragilidade. Por outro lado, também isso pode dar uma alavancada e eleva o seu nível de poder, porque se liga nesse detalhe: o Harold cooperou para a sua morte acontecer. Ele retirou o manto de Haki do rei do seu corpo e focou nele momentaneamente na marca para poder ganhar tempo para o Loki acertá-lo, deixando o seu corpo totalmente vulnerável. Já o Saturno teve a sua morte através de Ilmo-sama e nenhum efeito colateral foi sentido por ele, o que está me levando a crer que nesse pacto Ilmo-sama empresta parte do seu poder. Agora, imagina o quanto de poder ele pode ter, aumentando a escala do seu poder se ele coletar de volta todos os poderes emprestados.
soldados, deixaria ele em um patamar jamais visto dentro da obra. Então, Ilmo-sama continua contando que o Harold era apenas um rebelde que se rebaixou ao ouvir as palavras dos humanos e tentou conectar os outros países e até mesmo as outras raças. E isso é uma coisa um pouco controversa, porque a natureza dele é de um guerreiro que é consagrado a viver da guerra até a sua última gota de sangue. E trazer alguém que nega o seu próprio sangue poderia trazer a ruína para o próprio governo mundial, porque foi conveniente existir um homem assim, o rei gigante ancestral de Elbaf que firmou um contrato com o governo mundial. O Harold nunca deveria ter sido o rei que governava Elbaf. Então, esse é o resultado da história, que ela nunca mente, e nós nunca seremos compatíveis. Jamais se esqueçam disso, porque Elbaf é D. E Elbaf é um D, é algo bem esperado, pelo menos para mim, mas também revelador ao mesmo tempo, porque se nós voltarmos lá no arco de Egghead, no capítulo 1111, após os gigantes aportarem na ilha para poder ajudar na fuga dos Chapéus de Palha, os Gorosseis dizem algo bem emblemático. Eles dizem: gigantes, essa é uma combinação bem ruim. Nós temos muita coisa para poder acertar com o seu povo. E mais à frente ele fala que o Luffy tem que ser morto a qualquer custo antes que os gigantes comecem a chamá-lo de uma outra coisa. E essas falas de Ilmo-sama nos revela duas coisas diferentes sobre o conflito que gerou a Batalha do Século Perdido sendo confirmado, que a batalha foi iniciada por alguma ideia ou ideal totalmente diferente, sendo uma oposta da outra, já que a própria história não deixa eles serem compatíveis entre si. Já Elbaf ser um D foi uma outra coisa bem inesperada, porque até onde nós sabemos, D são as pessoas. Agora, um local sendo um D é algo totalmente diferente do que nós já vimos. Isso pode estar completamente interligado com a Terra dos Gigantes sendo o primeiro território pirata de Joy Boy, formando a sua aliança contra o que viria a ser no futuro o governo mundial. Isso para mim é a revelação de que Elbaf é o berço da nação do amanhecer, o ponto mais alto do mundo, escolhido não só estrategicamente porque resiste às inundações do aumento do nível do oceano, mas também que está aguardando a chegada do deus do sol Nika. Agora, voltando para a Terra do Gigante, nós vemos que o Jaru está dizendo que quando o povo souber do que aconteceu, o país inteiro ficará um caos. Mas o Loki conta que agora ele vai para o mar com os soldados que sobreviveram, e o Jaru, surpreso com a resposta do Loki, pergunta a ele qual foi o desejo do seu pai. Nós vemos um rápido flashback do capítulo anterior, aonde o Harold pede ao Loki que é para ele contar exatamente o que aconteceu com ele dentro do castelo. E o Loki, sabiamente, diz que isso não tem como ser explicado para o povo e pede um voto de confiança para as pessoas que estão ali para não contar nada a ninguém sobre o que aconteceu no castelo nesse dia. Todos ficam chocados com o pedido do Loki e o Jaru é o primeiro a alertá-lo que se ele fizer isso, todas as suspeitas cairão sobre ele, mas o Loki já está calejado de receber a culpa do que ele fez e do que ele também não fez, e diz que isso não vai ser nenhuma novidade. E também ele fala ao Jaru se ele consegue imaginar um futuro aonde ele se torna um rei e herde os ideais do seu pai. O silêncio paira na sala e o Loki exclama: mas ainda existem outras formas de eu fazer jus ao pedido dele com esses meus novos poderes. Eu vou vingar o meu pai e os soldados. E o ancião Jaru tenta até alertá-lo para ele não fazer nenhuma tolice, porque o governo mundial é uma organização gigantesca e não vai ser algo fácil derrotá-lo como ele pensa. O Shanks e o Gaban escutam quietos o plano do Loki e não interferem em nada. E dessa maneira, terminamos os 3 minutos que o Hajrodin deu para o Loki explicar o que aconteceu há 14 anos atrás no castelo Aurush, com um total de 20 capítulos do 1150
1152 ao 1171, sendo um dos melhores flashbacks de toda a obra. Então, o Loki conta que partiu para o mar quando o Rajrudin voltou para Elbaf, porque já tinha se espalhado o boato que o Loki tinha matado o seu próprio pai, e com razão, pois ele fez o máximo para poder convencer todo mundo que ele era capaz disso. Mas ele fala que ele não é alguém tão insano dessa maneira, a ponto de ficar feliz em matar o seu próprio pai. E também, no meio disso tudo, ele não queria esse final, no caso, contar toda a verdade do que aconteceu no castelo e apagar todo o legado que o Harold construiu. Ou você acha que ele deveria ter contado toda a verdade para o povo? E vemos que o Rajrudin ficou pensativo ao ouvir o relato do seu irmão, e o Scopergaban confirma que tudo que o Loki está dizendo é a mais pura verdade. O Loki pergunta ao irmão se agora ele entende o que aconteceu, porque ele não quer relembrar uma coisa dessa contando tudo de novo. Então, o Rajrudin fala, então é por isso que o Jaru insistiu tanto em interromper a execução do Loki e continuou protegendo o Loki o tempo todo. Em resumo, o pai deles escolheu morrer para não ser manipulado pelo governo mundial e entendeu que desde então o governo mundial tem sido um inimigo de Elbaf, e ele pergunta como isso aconteceu. O Gaban explica a ele que tudo isso está relacionado aos Cavaleiros de Deus que vieram atacar Elbaf agora, pois eles estão ligados diretamente ao caso do Harold e o Loki. O Loki não sabe de todos os detalhes do que aconteceu com o Harold na Terra Sagrada, mas se for necessário, o Gaban pode explicar tudo o que aconteceu. E isso é algo bem importante de se destacar pelo fato de que essa nova geração de gigantes vai começar uma guerra contra o governo mundial, sabendo que eles são de fato os seus verdadeiros inimigos, unindo não só o propósito de vingar o rei Harold contra eles, mas também em se reunir para poder formar um novo grupo que combata o governo mundial, aceitando até os seus maiores tabus, sejam ele deixado totalmente de lado. No caso, o Rajrudin sendo o filho de uma estrangeira que possa ser um governante de Elbaf junto com o seu irmão Loki. Essa atitude pode acabar unindo os gigantes que estão espalhados pelo mundo e, o melhor de tudo, mostrar que na verdade foi o governo mundial que separou todos eles durante esses 900 anos. Só que o Rajrudin diz ao Gaban que não precisa fazer isso agora, porque eles não precisam de um motivo para poder proteger o reino dos gigantes. E finalmente, as algemas do Loki são retiradas pelo próprio irmão dele, acompanhado de um pedido de desculpas, aonde ele diz: Loki, eu sinto o mesmo que você em relação ao nosso pai. Me desculpa por isso. Então, agora lute ao meu lado pelo bem de Elbaf. O Loki ainda está custando a crer que ele foi solto, e o Luffy ficou muito feliz agora que o Loki está solto porque ele pode lutar, mas algo chamou a atenção deles dois, pois alguma coisa caiu do céu. Em uma página dupla, nós vemos um gigante Draugr que caiu do reino solar, e o Chopper conta que esses seres são que estão causando uma enorme confusão lá em cima. O Rajrudin se pergunta de onde veio isso, porque isso não era para existir, mas o Loki entende que a chegada dele pode ser uma boa oportunidade para fazer um aquecimento, e do nada ele solta uma pista do que pode ser a sua Akuma no Mi, aonde ele diz: vão em frente porque eu consigo voar. Os outros gigantes se apressam em subir, mas não deixam de dizer o que eles achavam, que o Loki era um babaca porque matou o próprio pai, mas se desculpam por acharem isso dele, só que não se desculpam pelas outras coisas que ele cometeu. Então o Loki mais uma vez comemora a sua liberdade, já que agora ele pode se mexer. E chegamos no final do capítulo com mais uma página dupla, aonde o Gaban quer voltar lá para cima para poder proteger o seu filho. Então o Sanji carrega ele nos seus braços e o Luffy pergunta ao mais novo Nakama
o que você está fazendo aí parado? Eu quero ver você lutando e o Loki aceita o seu pedido, já que ele quer ver tanto o seu poder e de uma forma espetacular. O Loki pula bem alto, surpreendendo até o esqueleto gigante, e chama o Ragni. E diferente de antes, agora nós vemos umas nuvens saindo do martelo. Então o Loki atinge o seu oponente, congelando ele instantaneamente com um golpe chamado Nibelheim, que na tradução ficou como mundo primordial, deixando o Luffy totalmente surpreso com o seu poder. E terminamos o capítulo. Infelizmente nós temos uma pausa na próxima semana. E que poder mais louco esse do Ragni. Eu estou começando a achar que ele vai ter os poderes climáticos dos 9 reinos da mitologia nórdica, aonde o nome do seu ataque ficou como Niflheim, que é o nome do reino de gelo e da névoa, mas com a tradução oficial ficou como Nibelheim, o nome de um vilarejo de Final Fantasy VII. Eu acho que os poderes do Ragni vai ter essa correlação com os reinos, e o Oda, com o seu jogo de palavras, homenageou os dois juntos, a cultura nórdica e o jogo ao mesmo tempo. Pode falar, o Oda é foda. Mas agora, indo direto para o que interessa, o Loki com um poder desse, ele acaba sendo um predador natural para o Killingham, ou melhor, para os seus pesadelos, porque os poderes dele estão sendo algo bem trabalhoso para cada um. Toda vez que um pesadelo é derrotado, o Killingham invoca ele mais uma vez com a sua trombeta. Mas agora, com o Ragni congelando cada pesadelo, o Loki quebra a produção de mais pesadelos, sendo a predadora dos pesadelos. E também com a revelação de que cada morte de Cavaleiro Sagrado ocasiona em alguma consequência para Imusama, que eu acho que deve ser a diminuição do seu poder, o Chapéu de Palha e o Loki consigam fazer algo insano com Imusama. Por mais que o Loki tenha feito algo insano jamais visto, como matar um imortal, que foi graças à contribuição do Harold, eu não estou diminuindo o feito do Loki, eu só estou colocando ele no devido lugar. No início desse vídeo eu expliquei melhor como foi isso, mas agora de fato os Chapéus de Palha e o Loki podem matar um Cavaleiro de Deus e superem o feito das lendas antigas. O Harold foi um inimigo insano porque tinha o revestimento do rei, diferente dos cavaleiros que atacavam o Roger. Mas então, por que o Roger não matou os Cavaleiros de Deus quando iam atrás do Shanks? Pelo mesmo fato de que eles não prolongavam a sua batalha contra a marinha, porque vinha mais marinheiros atrás deles. Então, agora os Cavaleiros indo contra os 3 inimigos que têm o revestimento do rei avançado em um lugar que não tem como mais chegar esforços, porque a Terra Sagrada está sendo atacada, um dos Cavaleiros de Deus sejam mortos, fazendo Imusama pagar um enorme preço, e eu espero que seja o Sommers. Mas independente do que aconteça, eu vou continuar trazendo review e teorias para vocês. Podem até atrasar um pouco, mas uma hora sai. Meu muito obrigado por você que ficou até aqui. Vou deixar mais algumas teorias e review caso você goste, eu garanto que vocês vão gostar. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu, tamo junto e fui!